Olá, meu nome é Maria Fernanda Ferreira Teixeira, eu sou estudante da graduação pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e estou aqui para apresentar o projeto de iniciação científica Cortes Constitucionais e Crises Públicas, um estudo comparado sobre ascensão em momentos críticos. O objetivo do projeto é realizar uma análise constitucional comparada entre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 672, julgada pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, e o Sumo Motu Case 1/2020, julgado pela Suprema Corte do Paquistão. Ambas decisões prolatadas por Supremas Cortes sobre competência e legalidade das medidas restritivas na pandemia de Covid-19. Antes, nós precisamos compreender quais semelhanças tornaram possível essa comparação. Em primeiro lugar, tanto o Brasil quanto o Paquistão adotam como forma de Estado a federação, o que significa que existe um governo federal e governos estaduais, que no caso do Paquistão são chamados de governos provinciais. Ademais, as Supremas Cortes dos dois países possuem amplas competências de revisão judicial. E os dois países tiveram início de contágio por Covid-19 no final de fevereiro de 2020. Porém, apesar da gravidade da situação, os dois governos federais se mostraram contrários desde o início à adoção de medidas restritivas e de isolamento social. Pois bem, a DPF 672 foi proposta contra ações e omissões do governo federal na condução da pandemia. O argumento central era de que o governo federal não só estava sendo omisso em concretizar políticas de proteção à saúde e de combate ao coronavírus, como também estava atuando para descaracterizar as medidas de proteção que estavam sendo adotadas pelos entes estaduais e municipais. O ministro relator Alexandre de Moraes concedeu parcialmente a medida cautelar requerida via decisão monocrática, sem o referendo do plenário, para reconhecer a competência concorrente dos estados e do Distrito Federal de adotar medidas restritivas de proteção à saúde, e isso independentemente de disposição superveniente do governo federal em sentido contrário. Já no caso do Paquistão, foi movido um Sumo Motu Case, que é um tipo de ação que é movido pelos próprios juízes da Suprema Corte, isto é, sem a provocação por uma parte. Esse tipo de ação ocorre quando há uma questão de importância pública com o objetivo de assegurar os direitos fundamentais. Assim, um painel de 5 juízes movimentou o Sumo Motu Case 1/2020, com o objetivo de averiguar as medidas adotadas pelo governo para controle da pandemia de Covid-19. Dentro desse caso, a decisão mais importante foi aquela que declarou a ilegalidade do fechamento do comércio e de medidas de lockdown que estavam sendo adotadas pelos governos provinciais. Na fundamentação da Corte, foi realizada uma ponderação entre o direito ao trabalho, a liberdade econômica e o direito de proteção à saúde. Porém, a Corte considerou que, como a crise financeira no Paquistão estava à época muito mais grave do que a crise sanitária de saúde, prevaleceria o direito ao trabalho e à liberdade econômica, de forma que ordenou a reabertura do comércio em escala nacional. Bom, observa-se pelas duas decisões que tanto no Brasil quanto no Paquistão foi a Suprema Corte a responsável por dar a palavra decisiva sobre as medidas restritivas, as quais tratam-se de políticas públicas de saúde. Nesse sentido, o autor Han Ritchell aponta que a atuação do judiciário no contexto de políticas públicas, ainda que por meio de decisões sobre competência e federalismo, constitui uma forma de ativismo judicial muito comum nos dias atuais. Destaca-se que os amplos poderes conferidos pelas constituições desses países de revisão judicial a essas Supremas Cortes, combinados à instabilidade e à omissão dos poderes executivo e legislativo, cooperam para que as cortes assumam um papel de destaque em crises públicas e para que seja frequente fenômenos como a judicialização da política e de ativismo judicial. Nesse sentido, conclui-se que as cortes devem cuidar para que não se tornem barreiras alternativas à deliberação dos poderes eleitos, mas sim uma instituição que valoriza e que auxilia o aperfeiçoamento do debate democrático. Muito obrigada.